Bom dia! Bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Já já, Mário Maestro, historiador, chega aí para conversar com a gente sobre o cenário internacional. Ele vai falar sobre a questão de Hong Kong e a China, mas também comentar um posicionamento equivocado, para dizer o mínimo, de certa esquerda que está fazendo a vontade do império, né? Condenando a posição chinesa e apoiando aquele movimento ali, aquela primavera cantonesa, não é, não, enfim, o pessoal ali fala cantonês, a região culturalmente, mas aquela primavera como fala o Felipe Quintas, da boca de fumo de luxo do imperialismo britânico na Ásia, Hong Kong, que foi fundada ali, né, arrendada no contexto da Guerra do Ópio, né, das duas guerras do ópio, inclusive depois com a expansão lá dos novos, chamados novos territórios. Eu já estive em Hong Kong, é uma cidade impressionante por causa da questão da escassez, né, territorial, e a cidade que mais, eu acho, na verdade, a Holanda aterrou mais, mas eles aterraram muita coisa, né, para ganhar espaço em cima do mar, e você vê também isso refletido na arquitetura, com aqueles prédios de centenas de andares, inclusive prédios residenciais de centenas de andares, é uma coisa impressionante. Inclusive prédios que balançam quando vem aquelas tufões ali, taifun e tal, o pessoal balança e eles já estão acostumados, é uma coisa impressionante. Fora isso, mais tarde chega Angélica Lovato, socióloga, que vai continuar a exposição dela, falando hoje sobre o colapso do populismo ou Revolução Brasileira, para uma crítica das teorias hegemônicas paulistas. E com relação ao que dá subtítulo ao programa de hoje, né, áudio do Caixa 2 de Bolsonaro, o duplo expresso estava certo, nós recebemos mais um relato ontem confirmando que, de fato, a redação da Folha de São Paulo tinha o áudio e que, né, em algum momento veio uma ordem, uma decisão estratégica, não está claro quem que deu essa ordem, quais os seus interesses, mas para guardar esse áudio. A nossa interpretação aqui, conversando com outras fontes, é de que foi uma ordem da finança transnacional, porque a vitória do Bolsonaro estava dada e eles queriam guardar uma faca no pescoço, não só do Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro tem muitos esqueletos no armário, não era preciso mais um, mas principalmente do vice dele, o general Hamilton Mourão. E aí a gente recebeu mais uma confirmação ontem de pessoas que têm contato com jornalistas da redação da Folha de São Paulo de que, de fato, o áudio rolou lá. Mas mais tarde eu comento sobre isso. Agora a gente começa os trabalhos conversando com Mário Maestro. Bom dia, Mário. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Perdão, peraí, o seu áudio está com a captação errada. Deixa eu botar na certa. Pode falar. Bom dia, Rômulo. Foi uma surpresa, ou não foi uma surpresa, na direção nacional do PSOL, né, retirou né, uma declaração de apoio irrestrito às mobilizações, digamos, democráticas em Hong Kong. Né? Um militante conhecido, solista, né, protestou, né, lembrando que jamais essa questão foi discutida no PSOL, pela base do PSOL. Né? Entretanto, defendeu as maravilhas do socialismo chinês, né, construído com a exploração capitalista, né, de sua população, aumentando a confusão na esquerda. Né? Bem, a China é um país capitalista, né, um capitalismo adiantado, né, um país que já produz capital imperialista, na acepção leninista, exporta capital. Né? Portanto, nós devemos defender, é certo, os direitos democráticos, né, da população chinesa, né? Sobretudo os direitos de sindicalização e de greve, né, dos trabalhadores chineses. Entretanto, nós devemos nos opor em forma intransigente, né, aos ataques, né, do imperialismo à integridade nacional chinesa. Ataques, né, que vêm desde o século XIX. E são duas questões distintas. Ao menos para a esquerda, que quer combater a direita imperialista e não dar, né, viver abraçada, né, com o grande capital. Como tu lembravas, né, Hong Kong, né, é parte da China, né, território nacional chileno, chinês, e habitada por uma população etnicamente chinesa. Né? A cidade, tu falavas, né, foi ocupado pelos britânicos quando da Primeira Guerra do Ópio, né?
1939 e 42, algo terrível, né? Os ingleses forçaram, humilharam, né, o governo chinês e obrigaram a permitir a venda e distribuição da droga, né? Nesse período, nós tivemos outros enclaves imperialistas, né, sobretudo britânicos, mas também de outras nacionalidades, né, que foram, em geral, arrasados quando da vitória da Revolução Chinesa, né, que faz agora 70 anos. Né? Entretanto, o imperialismo manteve firme Hong Kong, Macau e, sobretudo, a ilha de Formosa. Né? Hong Kong, né, tu dizias muito bem, né, é a metade do minúsculo, microscópico Luxemburgo. Né? Possui, entretanto, uma população de 7 milhões de habitantes, mais do que a população de Santa Catarina, que tem 86 vezes o território de Hong Kong. É um microestado de faz de conta, né? Sem produção agrícola e manufatureira significativa, tem que importar tudo. Né? É, na realidade, um conglomerado de megabancos internacionais, né? Onde o capital não paga impostos. Né? E uma das cidades mais caras do mundo. Certamente tivesse que meter a mão no bolso quando estivesse lá. Né? Confirmo. O cafezinho, né? O cachorro-quente. Né? Entretanto, em 1997, né, o domínio chinês, né, ocorreu o domínio chinês sobre esse território nacional da China, né, através do acordo Um País, Dois Sistemas, né, que vai durar por 50 anos. Né? O tempo está passando. Né? Os dois sistemas seriam o sistema socialista, que já não era mais da China continental, e o capitalista de Hong Kong. Né? Entretanto, o paraíso financeiro manteve quase a completa autonomia na justiça, na economia e uma ampla autonomia de governo. A China ficou responsável plena e total da defesa e da diplomacia. Né? Esse Estado é um verdadeiro Estado Bitcoin, né? Com uma moeda própria, né? Especulação bancária e financeira, paraíso dos megacapitalistas. Né? Na realidade, Hong Kong é local de depósitos clandestinos de todo mundo, sobretudo de capitalistas chineses, né? E refúgio físico, né? De megacapitalistas e criminosos da China continental. Fazem as bobagens na China e fogem para lá com o seu dinheiro. Né? Portanto, a China, logicamente, propôs um tratado de extradição. Nada de novo, que foi o motivo das atuais manifestações, motivos iniciais. Né? Nada de novo. Hong Kong tem tratado de extradições com mais de 20 países, inclusive com os Estados Unidos e a Inglaterra. Ou seja, um capitalista estadunidense não pode ficar devendo imposto nos Estados Unidos e fugir para Hong Kong, porque manda buscar. Os chineses, os criminosos, os grandes capitalistas chineses podem se, né, acoitar, né, se refugiar na cidade. Né? O projeto de extradição foi retirado devido às manifestações, mas, estranhamente, as manifestações continuaram mais furiosas. Né? E praticamente sem programa, porque o programa agora é independência do paraíso fiscal e bancário ou retorno à situação de colônia inglesa. Né? As bandeiras, durante as manifestações, bandeiras inglesas, bandeiras estadunidenses, os líderes viajam por todo mundo, foram recebidos por Trump. Né? Coisas realmente impossíveis. Não é impossível, é um projeto impossível. Né? Então, o que eles querem, essas manifestações? Duram já mais de 6 meses. Manifestações que dificultaram a vida, entende? Em Hong Kong, melaram os 70 anos da Revolução Chinesa, né? Qualquer coisa parecida, né? Como o imperialismo fez quando as Olimpíadas de Moscou, né? Essa guerra, né? Permanente. Né? Os manifestantes têm destruído o mobiliário urbano de Hong Kong, tem atacado a polícia, cercado as delegacias de polícia, né? Invadiram o aeroporto internacional, centros de administração. O mais impressionante é que, né, jamais houve uma repressão forte, né? Porque a China poderia ter terminado com isso aí, né, em uma questão, né, porque a população, grande parte da população, é contra essas manifestações. Né?
Por que, então, que a China não reprime, né? A Hong Kong, de certa forma, é a peça como peça no jogo de xadrez, é a rainha do imperialismo no jogo de xadrez contra a China, né? Desde 1997, né, se promovem manifestações, né, esperando, como tu falavas, né, desestabilizar o poder central chinês, né, e levar o país a uma explosão, a uma dissociação, como a União, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, em 1990. Né? Mário, deixa eu fazer uma observação sobre isso, porque isso não é nem segredo. Eu lembro em 1997, quando da entrega de Hong Kong pela Inglaterra para a China, que eu assisti uma entrevista da Margaret Thatcher, ela que negociou com o Deng Xiaoping a devolução ali no final dos anos 80, ela dando uma entrevista na CNN, em que ela falava que a esperança, e ela fazia uma metáfora com a química, já que a formação dela era em química, ela falava que ela esperava que Hong Kong ia ser aquele cristal que você coloca na solução e é o catalisador e transforma toda a solução num cristal. Então, é assumido a coisa, Mário. Queriam continuar, não é, os sucessos de 30 anos atrás da Praça da Paz Celestial. É como tu colocasse, uma revolução de veludo, de olhos puxadinhos, né? Exato. Entretanto, o desenvolvimento da economia, criar a China, criar uma enorme classe média, deixou isso para as calendas, isso é impossível. Agora, hoje, em Hong Kong, o imperialismo quer inviabilizar a proposta um país, dois sistemas para Taiwan. Né? Taiwan se encontra, a ilha de Formosa, né? A 180 quilômetros da costa continental chinesa. Né? Tem 23 milhões de habitantes. Né? É um pouco menor que o Rio de Janeiro em extensão, né? Quer dizer, é uma ilha significativa. Né? E uma população também totalmente, ou 95%, etnicamente chinesa. Olha, Mário, tem até uma questão simbólica com Taiwan, né? Eu tenho contatos, pessoas que foram meus colegas na pós-graduação chineses, conheci também pessoas de Taiwan, aliás, eu visitei Taiwan também, e que eles dizem que, além de tudo, além de toda a questão política, não tem como abdicar de Taiwan, porque Taiwan é o pé do galo. Sabe que o galo, no horóscopo chinês, é um dos melhores, e se você olhar o formato do mapa da China, é um galo, e tem as duas perninhas, que são duas ilhas. Uma é a ilha de Hainan, que é um resort turístico, né, um local de clima tropical da China, e o outro pé é Hong Kong. Então não tem como abrir mão do pé do galo. E que se completam. Né? Nós sabíamos que a Ilha de Formosa foi refúgio de Chiang Kai-shek, né? Os 2 milhões, né? Daquela borra do que sobrou, né? Daquele sistema pró-imperialista, semifeudal, destruído, né? Quando da Revolução Chilena, derrotado pelo Exército Nacional Popular Chinês, se refugiaram, né? E fundaram ali, na proposta República da China, China nacionalista, China democrática, né? Entende? Que era o contraponto contra a República Popular da China, o China socialista. Né? É interessante, apenas em 1971, né, faz pouco tempo, né, essa abstração na República da China foi substituída pela República Popular da China no Conselho Permanente da ONU, a força do imperialismo. Até a devolução, né, até 1996, um ano antes da devolução de Hong Kong, a ilha era governada, na realidade, por ditaduras militares. E se transformou num grande porta-avião monstruoso, super armado, né, com inúmeras bases navais terrestres estadunidenses. Tudo previsto para a retomada do continente, a destruição da República, né, Popular Chinesa. Né? Os próprios Estados Unidos se comprometeram legalmente, né, com a defesa, né, da Ilha de Formosa, né, no caso de um ataque, né, chinês para reconquistar um território que era seu. Né? Periodicamente, eles fazem, né, que eles reestudam, né, os planos de defesa, né, que se apoiavam na supremacia aérea e naval estadunidense no território. Atenção a isso aí. Né? Agora, nos últimos anos, a burguesia de Formosa, as classes dominantes da ilha, né, abandonaram essa proposta fantasiosa, né,
de reconquistar o continente chinês, né? E avançar a proposta de independência de um novo país que não tem nada a ver com a China, Taiwan. Aí que vai surgir, se fortalecer esse novo nome. Quando eu era guri, não se escutava falar isso aí, né? Na realidade, os chineses disseram, simplesmente votaram o parlamento, que no momento que Taiwan declara sua independência, eles invadem imediatamente o território que é seu, né? Portanto, né, ali as classes dominantes, né, da Nova Taia botaram em banho-maria essa proposta, né? Ainda mais porque os Estados Unidos, pela primeira vez, né, estão vacilando no compromisso da defesa de Taiwan, né? Isso porque as novas armas hipersônicas, né, com o desenvolvimento militar impressionante da China, impedem, né, que os porta-aviões dos Estados Unidos se aproximem das costas chinesas. Vão ter que ficar em casa, na garagem, né? E os navios dos Estados Unidos, que os planos propunham, não vão poder navegar e controlar o Estreito de Taiwan, porque seriam destruídos imediatamente, né? Então, essa é o controle militar, a defesa militar que está fazendo água. E, ao contrário, né, o desembarque chinês na ilha já começou, né? No passado, a ilha tinha se industrializado fortemente, com apoio e sob o domínio econômico dos Estados Unidos, né, como contraponto, não só à China, a toda a região, né? Hoje, Taiwan, como o resto do território dessa região, está envolvida economicamente pela China, né? 10% da força de trabalho de Taiwan já trabalha na China. Se calcula que há mais de 50 mil pequenas e médias empresas de Taiwan, né, estabelecidas na China. Pequim tem facilitado a visita e o estabelecimento de aposentados, de estudantes, de empresários, né? Ou seja, os Estados Unidos estão vendo uma derrota, a possibilidade de uma derrota que seria terrível com a unificação das duas regiões, né? Então, essa é a grande partida. Agora, para concluir, Rômulo, é impressionante, não é? Porque não só apenas o PSOL, não é? Entende, como grupos pretensamente marxistas revolucionários, né? Como a CST, né? O PST, o MES da Luciana Genro, né? Apoia essa ofensiva contra os direitos nacionais chineses, né? Assim como apoiaram no passado, não é, o imperialismo contra a revolução no Afegão, não é? Apoiaram lá não é, a solidariedade de Valesa, não é, dizendo que era a revolução política, não é? Festejaram a revolução política, a pretensa revolução política, festejaram a dissolução da União Soviética, né? Festejaram o bombardeio da Iugoslávia, todas essas operações, né, imperialistas, né? Celebrar o genocídio iraquiano, né? O genocídio sírio, né, que está terminando, nós estamos vendo essa operação barbárica, né, que não resultou em nada, num sacrifício impressionante da população síria, né? O massacre do Estado líbio, né? E isso continua indiferente às catástrofes imperialistas quando elas se realizam, né? Inclusive, na nossa região, Mário, inclusive da maneira como eles se posicionam no conflito venezuelano também. Exatamente, eu ia passar para isso, né? Eles estão praticamente apoiando, né, a destruição do Estado venezuelano, né? Pouco importa o Maduro, nós vamos concluir com isso. Agora, a bola da vez é Hong Kong, né? Tá na moda, né? Está na moda dessa esquerda caviar, né? Agora, eu chamo a atenção para essa gente, né, de que se reivindicam de Leon Trotsky, né, que o pobre revolucionário russo, nos últimos anos da sua vida, passou defendendo desses energúmenos, dos antecessores desses energúmenos, defendendo incondicionalmente a União Soviética, mesmo sob a direção stalinista, né? Ele dizia que era importante a defesa da base social e econômica do Estado, até mesmo para poder lutar pela democracia operária, né? Não se podemos atirar, né,
com a água do banho o bebê, não é? Ele explicava, não é, que, independentemente do caráter do governo, pouco me importa se o Maduro é bom, se o Maduro não é bom, não é? Nós temos que defender os direitos nacionais, né, dos países ofendidos pelo imperialismo, mesmo o imperialismo mais democrático, estadunidense, britânico. E aí eu sempre lembro, né, que o Trotsky deu exemplo, no final da vida dele, deu exemplo do Estado do Getúlio. Ele caracterizava, não tinha muita informação, o Getúlio como um Estado semifascista, né? Mas ele dizia, temos que defender o Brasil, mesmo semifascista, se for atacado pelo imperialismo inglês e Estados Unidos. Rômulo, os piores cegos são os que se negam a ver. E se negam a ver não por falta de informação, se negam a ver para proteger interesses seus espúrios. Não é possível engano político de longas décadas. Isso é colaboração clara e límpida com o grande capital. Muito bem, Mário Maestre. Concordo com você, é esquisito, né, ver o posicionamento de certa esquerda diante das agressões imperialistas e eles totalmente em linha, né, sempre legitimando para um público diferente esse tipo de intervenção. Isso a gente vê replicado muito também aqui na Europa, de uma forma geral, esse pessoal de um setor mais ligado a ONGs, né, o pessoal ongueiro, talvez tenha a ver com essa questão do financiamento também, né? Esses grandes grupos aí, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Open Society do George Soros, esse pessoal distribuindo bolsa. Até hoje eu quero saber quem que deu a bolsa para o John Willis e para fora do Brasil. Não foi respondido até agora esse interesse, né? Uma pessoa abrir mão da representação parlamentar, aliás, depois de defraudar seus eleitores, porque durante a eleição não falou que ia abandonar o mandato, pediu voto, recebeu o voto, e foi-se embora com aquela história lá de ameaça, mas eu perguntei, bom, a ameaça começou depois da eleição, porque ele já estava com a bolsa, a gente tem essa informação de dentro do próprio partido dele, desde muito antes, meses antes da eleição, meses antes dele se apresentar ao eleitorado, ele já estava com essa bolsa, só falta a gente saber a fonte, né? A origem da bolsa, mas já estava com essa bolsa e já tinha decidido ir para fora do Brasil, e no entanto se candidatou lá e entregou a sua vaga para o marido do Glenn Greenwald, o David Miranda. É até interessante que há um pronunciamento dele no início do ano, quando o David Miranda resolve concorrer à Câmara Federal, ele que era vereador no Rio de Janeiro, há um pronunciamento do John Willis falando, quem esse pessoal acha que é, né, David Miranda e Glenn Greenwald, eles acham, por acaso, que a legenda para disputa e a vaga na Câmara Federal estão à venda? O John Willis falou isso, né? Então, não sei. Eles é que tem que esclarecer como é que rolou isso daí. Mário Maestre, muito obrigado por mais uma lição aqui pra gente hoje, que nós aproveitamos bastante e até a semana que vem. Até a semana que vem. Um grande abraço. Conversamos aqui com o Mário Maestre, que é historiador, professor aposentado da Universidade Federal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E é de lá que ele conversou com a gente nessa manhã.